Olá, eu sou Andréa Torres, eu sou psicóloga do Instituto do Coração, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. E hoje estou aqui para trazer para vocês uma reflexão sobre o lugar social do idoso, que eu chamei Velho para Quem? Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizando a todos pelo Dia do Idoso e convidá-los para me acompanhar nessa caminhada. Para iniciar a conversa, eu vou trazer alguns conceitos sobre a velhice, que eu acredito que são muito importantes porque vão nortear minhas falas posteriores. O primeiro conceito é que a velhice, assim como qualquer outra fase da vida, ela é vivida, ela é experienciada de acordo com o lugar onde vivemos, com a sociedade que estamos inseridos. Então, para nós que vivemos aqui numa sociedade capitalista, super influenciada pelos meios de comunicação, estar velho significa estar na fase de saída do mercado de trabalho. Para uma sociedade que é tão voltada para o trabalho e para a produtividade, isso pode gerar nos indivíduos que estão nessa fase uma sensação de inutilidade, uma sensação de sem lugar, porque passaram grande parte da vida investindo nesse lugar, no lugar do trabalhador, no lugar do estar produtivo, do trabalho formal. Ou, no caso das mulheres, que não trabalham, também no lugar de criar filhos, no lugar de cuidar da casa. E essas funções, elas vão ficando menos investidas nessa fase da vida. E também a sociedade passa a ver esses indivíduos como se eles tivessem o menor valor do que os indivíduos que trabalham. Isso tem impactos na nossa maneira de se sentir e de estar com os outros. Por outro lado, também é uma sociedade que valoriza muito a juventude e a imagem da juventude, Então, o envelhecimento também acaba dando essa sensação de estar em desacordo com essa imagem. Por isso a gente vê tantos procedimentos estéticos, tantas tentativas de rejuvenescimento, uma dificuldade de aceitar o envelhecimento como uma coisa natural. Para me ajudar nessa caminhada, eu trouxe algumas frases que eu procurei na internet sobre o envelhecimento ou sobre a velhice, ditas por idosos, E para a gente pensar um pouco nesse lugar social e como é ser velho aqui na nossa sociedade. Eu começo trazendo um filósofo chinês que se chama Confúcio e que ele fez a seguinte pergunta: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Pensem aí, que idades vocês se dariam? Se não soubessem quantos aniversários fizeram? Muitas vezes, a gente percebe que o envelhecimento, como ele é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente durante toda a vida, nós não nos percebemos envelhecendo. Então, às vezes, dá um descompasso entre essa imagem que a gente vê no espelho, com algumas rugas, com cabelo branco, e a sensação. Eu sempre digo que eu tenho a sensação que a gente está sempre na idade certa, que a gente nem é velho demais, nem novo demais para fazer algumas coisas. Mas essa sensação de descompasso entre o ser ou o parecer velho pode trazer uma sensação também de, puxa, e agora? Como é que eu devo me comportar? E muitas vezes a gente só percebe o nosso envelhecimento quando alguém nos chama de senhora ou nos oferece o lugar no ônibus. Sabe quando a gente vai encontrar uma pessoa que faz tempo a gente não vê e fala, nossa, como ele envelheceu, Aí depois a gente pensa, puxa, ele deve estar achando mesmo de mim, porque esse descompasso entre a imagem e a sensação acompanha todo o processo de envelhecimento, E muitas vezes é esperado que as pessoas mais velhas tenham um certo comportamento ou se vistam de uma certa maneira que tem mais ou menos a ver com a nossa sensação pessoal e nossa maneira de ser. Isso acaba também nos influenciando. Outra frase que eu trago é que a gente sempre é o velho de alguém, Somos sempre o velho de alguém. Então, a noção de velhice, ela é muito relativa. Porque para uma criança de 5 anos, uma pessoa de 25 pode ser velha, para uma pessoa de 25, a de 50 pode ser velha, e a pessoa de 50 pode achar velha uma pessoa de 75. Então, essa noção de que quando começa a velhice, quando começamos a envelhecer, é uma noção que é muito relativa.
E isso tem muito mais a ver com essa marca social, como se a partir dos 60 ficássemos velhos e aí tivéssemos que nos comportar como velhos, né, do que exatamente com esse transcorrer da vida, porque o envelhecimento ele vai ocorrer na vida como um todo. A cada dia estamos envelhecendo, né, estamos envelhecendo desde que nascemos. Essa frase é muito interessante e é da Maggie Kuhn. Ela é fundadora do movimento das Panteras Cinzas, que é um movimento pelos direitos dos idosos nos Estados Unidos. E ela diz assim, na lata, existem 6 mitos sobre a velhice. Que é uma doença. B, que somos estúpidos, que não transamos, que somos inúteis, que somos impotentes, que somos todos iguais. Ela procura, com essa frase, combater essa visão unificante, né, que às vezes as políticas públicas, que às vezes a sociedade tem sobre a pessoa idosa. E assim como não existe a pessoa idosa, né, não existe a criança, não existe o adolescente, não existe o adulto, no sentido que cada adulto é cada criança é uma, cada adolescente é um e cada idoso é um. O quanto é importante olhar para os nossos semelhantes dentro da sua singularidade. Para continuar, eu trago uma frase do David Bowie que diz o seguinte: o envelhecimento é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. O que o David Bowie quer dizer com isso? Dentro da psicologia, nós consideramos também que a fase do envelhecimento é a fase de maior desenvolvimento da personalidade, né, do maior desenvolvimento do eu. Então, nessa fase, o indivíduo, por ter vivido várias experiências, ele pode ter um maior conhecimento de si, dos seus limites, das suas potencialidades, das suas capacidades, do que ele quer ou não quer, do que ele gosta, do que ele não gosta. Isso pode fazer com que ele viva melhor consigo e com os outros. Então, às vezes é muito destacado os aspectos de perda, né, relacionados ao envelhecimento, mas acho que também é muito importante trazer as potencialidades. Continuando, e acho que no mesmo sentido, a Frances McDormand, que é uma atriz e produtora norte-americana, diz que ao envelhecer você ganha o direito de ser leal a si mesmo. Também os autores da psicologia dizem, né, que durante o envelhecimento, essa maturidade emocional, esse maior conhecimento e desenvolvimento da personalidade faz com que seja mais importante para o indivíduo a sua própria personalidade, os seus valores, o que ele acredita, do que os valores, né, ou o que é imposto pela sociedade a ele. Então, durante o envelhecimento, muitos indivíduos também vão viver uma libertação dessas expectativas sociais. E essa fase, justamente por isso, né, esse assumir a sua personalidade, assumir o seu desejo, pode trazer também uma grande possibilidade de uma maior saúde e de uma vida com maior satisfação. Né? Já o Garrison Keillor, que também é um ator e humorista, diz o seguinte: você envelhece e descobre que não há respostas, apenas histórias. Acho muito importante recuperar o valor da história de vida, né, que muitas vezes quando a gente diz a pessoa idosa ou o idoso, esquece que cada uma dessas pessoas tem uma história. E o que é certo, o que é errado, o que faz sentido ou não faz sentido para cada um de nós, tem muito a ver com essas vivências e o que foi produzido ao longo de uma história. Então, recuperar o valor da história de vida, das vivências, das experiências pessoais, né? E como isso é importante para compreender o sentido que foi dando para a vida e o sentido que estão dando para as escolhas, é muito importante para viver melhor também dentro do envelhecimento. E para finalizar, eu trouxe uma frase da Sophia Loren que diz o seguinte: existe uma fonte da juventude, é a sua mente, seus talentos, a criatividade que você traz para a vida e para a vida das pessoas que você ama. Quando você aprender a usar essa fonte, terá verdadeiramente vencido a idade.
Eu acho que é uma frase que fala por si só, mas ela traz um aspecto que eu também considero muito importante, que teoricamente nós chamamos generatividade, que é a função social que o idoso tem de transmitir para as gerações mais jovens a sua cultura, né, a sua experiência dentro desse conhecimento que ele traz da sociedade, de como ela funciona, a experiência de como ele lidou com os conflitos que essa sociedade traz e como ele pôde, né, conviver com o outro dentro desses conflitos e dentro dessas possibilidades que nossa sociedade traz para nós. Então eu fico por aqui hoje. Espero que vocês aproveitem a semana e assistam outras reflexões, outras aulas e tenham outras informações sobre saúde que agreguem aí, né, para essa semana comemorativa do Dia do Idoso. Tchau, pessoal. Obrigada.